Olá, nós somos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da disciplina de Análise de Alimentos, Departamento de Produtos Naturais e Alimentos. E hoje nós vamos apresentar a análise da cachaça. Bom, apresentando a problemática em que houve a venda de bebida falsa contendo metanol. Esse caso ocorreu em Belo Horizonte, em 2021, onde essa bebida ela era vendida como álcool para carros e fabricada com etanol. E esse etanol ele é transformado em metanol no processo de fabricação, que é altamente prejudicial à saúde. A cachaça é uma das bebidas mais conhecidas e consumidas no Brasil, gerando uma alta demanda para sua produção, não só por grandes indústrias, mas também por pequenos fabricantes, podendo ocorrer erros durante a fabricação ou até mesmo fraudes. A fraude de bebidas ainda é muito comum no Brasil, pois, segundo Carlos Lima, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Cachaça, as bebidas ilícitas são até 70% mais baratas do que as legítimas e não são submetidas às regras trabalhistas, sanitárias e ambientais, facilitando a sua produção e comercialização. A produção da cachaça não é tão simples. É necessário conhecimento científico do processo e do produto. Uma prática muito utilizada entre alguns fabricantes é a mistura da bebida com outros componentes que podem ser nocivos para a saúde, colocando em risco o consumidor. O etanol veicular é um produto muito encontrado no meio das misturas e adulterações realizadas nas cachaças. O seu consumo pode causar diversos problemas no organismo, pois ele não possui boas normas de fabricação para a ingestão humana, causando intoxicação. A mistura com serragem também é comum, pois lembra o gosto do produto envelhecido em tonel de carvalho. Bom, um processo de fraude muito comum é aquele que diz respeito ao envelhecimento da cachaça. A cachaça envelhecida é aquela que vai passar por um período armazenada em barris de madeira e dessa forma vai extrair da madeira compostos químicos, como por exemplo compostos fenólicos, que vão oferecer à cachaça características sensoriais. Assim, uma fraude comum é a adição de corantes para substituir o processo de envelhecimento da cachaça. Então, quando na cachaça verdadeira a gente consegue encontrar compostos fenólicos, na cachaça falsificada eles não são encontrados. Um outro método de contaminação da cachaça é a presença de cobre, que se dá no processo de produção vindo do próprio alambique. Segundo a Portaria número 339, de 28 de junho de 2021, que estabelece os padrões de identidade e qualidade da cachaça comercializada em todo o território nacional e para exportação, a cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38% a 48% em volume, a 20 graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar, com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares. Para a cachaça, a denominação a ser impressa no rótulo deve ser composta da expressão cachaça, seguida das classificações da bebida na seguinte ordem: quanto ao processo de destilação, quanto ao processo de maturação e, por fim, quanto ao teor de açúcar. A Portaria 339 estabelece ainda que a rotulagem deve estar de acordo com o estabelecido nos regulamentos técnicos específicos referentes à rotulagem de alimentos embalados. A cachaça é classificada quanto ao processo de destilação em cachaça de alambique, quando for produzida exclusivamente e em sua totalidade em alambique de cobre, ou cachaça, quando for produzida por outro método de destilação ou pela mistura de cachaças oriundas de diferentes métodos de destilação. A aguardente de cana e a cachaça são classificadas em relação ao seu teor de açúcar em aguardente de cana ou cachaça adoçada, quando a bebida for adicionada de açúcares em quantidade superior a 6 gramas por litro e inferior a 30 gramas por litro, ou aguardente de cana ou cachaça, quando a bebida for adicionada de açúcares em quantidade até 6 gramas por litro. A cachaça é uma bebida de grande importância cultural, social e econômica para o Brasil, sendo relacionada à atividade açucareira e ao período colonial, sendo ainda hoje uma bebida muito popular e muito vendida no país, além de também fazer parte da caipirinha, outra bebida de grande importância. Por ser uma bebida alcoólica, apresenta impactos sobre a saúde, como um dos mais importantes a lesão hepática. Olá, meu nome é Eleni e eu fiquei responsável pela parte de métodos de análise. Bom, a Instrução Normativa número 13, de 29 de junho de 2005, na parte de métodos de análise, ela diz que eles serão estabelecidos em atos administrativos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estes métodos eles estão presentes no Manual Operacional de Bebidas e Vinagres, o qual foi aprovado pela Instrução Normativa número 24, de 8 de setembro de 2005, e nela há um capítulo à parte destinado à parte de destilados, onde é possível encontrar todos os métodos utilizados para análise físico-química, e eles estão aqui descritos nessa apresentação. Com relação à análise sensorial, primeiramente ela é feita com a embalagem lacrada, onde é avaliado o seu aspecto, a sua coloração, limpidez, se há vazamento, o estofamento da garrafa e outros aspectos que sejam relevantes tanto para a sua aparência quanto para a embalagem. Uma vez a embalagem aberta, é feita a avaliação com relação ao seu odor, aparência, se há presença de gases e se houve alteração do seu sabor. Esses aspectos são classificados como normal ou anormal. Entre as análises físico-químicas com relação aos parâmetros aceitáveis para a qualidade da cachaça, é feita a avaliação do grau alcoólico pelo método densimétrico e a amostra obtida ela é usada para a avaliação dos aldehídos totais, que é feito pelo método colorimétrico, e também para a avaliação de ésteres totais, que é feito pela determinação por método químico. A acidez volátil ela é feita pelo método titulométrico. A avaliação do furfural ela pode ser feita pelo método colorimétrico ou espectrofotométrico. Os álcools superiores pelo método cromatográfico e a avaliação de compostos fenólicos.
A avaliação de contaminantes, ela também pode ser feita pelo álcool metílico, que também é utilizando a amostra obtida no grau alcoólico real. O álcool metílico ele é avaliado pelo método colorimétrico, a acrolina total também pelo método colorimétrico, ésteres totais pela determinação por método químico, e a avaliação do cobre ela pode ser feita pelo método colorimétrico e absorção atômica. A cachaça deverá obedecer aos limites mínimos e máximos dos parâmetros físico-químicos estabelecidos pela legislação, dispostos na tabela a seguir. Como, por exemplo, referente aos ésteres totais expresso em acetato de etila, o produto deverá conter, no máximo, 150 mg por 100 ml de álcool anidro. Já a soma de furfural e hidroximetilfurfural deve ser, no máximo, 5 mg por 100 ml de álcool anidro. A cachaça deverá obedecer os limites dos contaminantes orgânicos e inorgânicos expressos na tabela a seguir, como, por exemplo, o índice máximo de acroleína presente na cachaça é de 5 mg por 100 ml de álcool anidro, bem como o limite máximo do cobre, que é de 5 mg por litro, e do álcool metílico, que é de 20 mg por 100 ml de álcool anidro. Para detectar a presença de metais, podemos usar a espectroscopia de absorção atômica, como no caso do cobre, em que seus níveis não devem ser superiores a 5 mg por litro. Durante o processo de produção de cachaça, o cobre vai ser proveniente do próprio alambique, que vai ser exposto à umidade e gás carbônico e vai se oxidar, dando origem ao cobre. E aí, com o decorrer do processo de destilação, os vapores alcoólicos ácidos vão arrastar o cobre e, dessa forma, contaminar o produto final. O princípio do método de espectroscopia de absorção atômica baseia-se na radiação ultravioleta. Nessa técnica, então, temos um ânodo e um cátodo, que vão ser selados em uma cápsula de vidro, já preenchida com um gás inerte e com uma janela de quartzo para a passagem do feixe de elétrons. Dentro de uma lâmpada, então, vai ocorrer a ionização do gás argônio, que vai colidir com o metal componente da lâmpada, que depois de excitação libera um feixe de elétrons em um comprimento de onda característico e podemos observar a absorvância. Bom, visto que a problemática da fraude e adulteração de bebidas alcoólicas no geral é algo muito comum no país, nós podemos concluir que é necessário novas medidas de fiscalização e novos métodos analíticos que ajudem a identificar de forma rápida e eficaz a adulteração ou mesmo o aperfeiçoamento dos métodos já existentes na literatura. E considerando também que a cachaça produzida em diferentes estados podem possuir marcadores diferentes, será necessário a ajuda e a implementação desses métodos contra a fraude. Esses são nossos integrantes, Amanda, Larissa, Leni, Maria Eduarda e Rafaela. E muito obrigada e até a próxima.